Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, queridos. Jesus é realmente o seu tesouro, de fato, o seu coração. Existe uma expectativa quando pinta ali o domingo, quando você acorda, existe uma expectativa no seu coração dizendo: olha, é hoje que eu tenho um encontro especial com Ele, juntamente com os meus irmãos. Eu não sei você, mas obrigado, tia, existe uma expectativa no meu coração por esses momentos. Quando eu venho para cá, as perguntas que sempre faço já durante muitos anos é: Senhor, o que é que o Senhor vai falar comigo? Tem dias que a gente está triste, né? Está precisando de fato de uma palavra e de repente você senta ali e fala: Senhor, fala comigo, Deus, porque eu não estou aguentando. Outros dias você já está um pouco melhor, mas mesmo assim você vem naquela expectativa de dizer: Senhor, fala comigo. Qual é a palavra, Senhor? Fala comigo. É assim com você também? Porque todas as vezes que eu venho para um encontro como esse, eu sempre tenho o meu coração e eu oro para que sempre o Senhor, Ele sabe, permaneça isso no meu coração, essa expectativa do novo de Deus, numa palavra do Senhor que venha avivar o meu coração. E é impressionante como a palavra ela tem vindo nos últimos domingos para nós. Seja através do púlpito, seja através dos louvores, ou até mesmo seja através de um irmão que entrega uma palavra para você, às vezes numa palavra de oração, nos corredores da igreja, ou às vezes simplesmente no silêncio. No silêncio, quando você se cala e o Senhor vem e fala profundamente ao seu coração, e você sai daqui sem dúvida nenhuma de que foi Ele. Afinal de contas, Ele fala. Nosso Deus, Ele fala. Não fala, meu irmão? Você já não ouviu várias vezes a palavra do Senhor? Fato é que Deus tem falado a sua palavra conosco. Há uns domingos atrás, nós fomos relembrados, sabe, do fogo do Espírito em nós, não é? O fogo propagado pelo vento, pregado pelo pastor Alexandre. Ouvimos que dentro de nós jorra um rio de águas em nós e através de nós, e nos desafiou, né, juntos a crer nessa palavra e sair para fora, glorificando, exaltando e impactando as pessoas. Domingo passado nós ouvimos sobre o Deus de milagre, o Deus que é capaz de gerar vida em ossos sequíssimos. Eu não sei você, mas eu saí daqui domingo passado, sabe, crendo que é isso mesmo, que o Senhor nos usa, e através da palavra dele, como ele disse para o profeta Ezequiel, profetiza, diga a esses ossos a palavra, e essa palavra tem vindo aos nossos corações. Ouvimos que esse poder está sobre nós também. Existe um poder de Deus sobre as nossas vidas, nos levando cada vez mais ao exercício da fé. Algo que acabamos de fazer aqui, orando uns pelos outros, orando pelo enfermo. E o texto que salta ao meu coração, nessa semana, na verdade já um mês, eu estou aqui lendo a carta de Tiago. E eu confesso a vocês que Deus tem trazido ao meu coração ensinamentos profundos, e crendo nessa palavra de Deus, isso tem mudado a minha forma de viver e a minha forma de agir também. Imagine lendo a carta de Tiago, e segundo alguns estudiosos, esse Tiago era aquele meio-irmão de Jesus. Imagine um homem que cresce ao lado do mestre, e ele escreve essa carta por volta do ano 45, 49, segundo alguns comentaristas, a carta de Tiago foi uma das primeiras cartas a serem escritas, e a carta é endereçada aos cristãos judeus. Tiago sabia que algumas práticas daqueles irmãos não estavam de acordo com as escrituras, e que aquela comunidade de fé passava por momentos difíceis. Então ele escreve essa carta para encorajar os cristãos que estavam passando por grandes provações.
mas principalmente para alertá-los do risco que eles estavam correndo devido às suas práticas como a avareza, o desprezo aos pobres e favorecimento aos ricos, pois eles achavam, aquela comunidade, eles achavam que a riqueza era um sinal suficiente e necessário da bênção de Deus, e eles estavam enganados. Então Tiago escreve essa carta também para ensiná-los que não é dessa forma. A preocupação de Tiago é que seus leitores fossem praticantes da palavra, não somente ouvintes, não somente leitores, mas principalmente praticantes da palavra. E dentro dessa carta ele começa a ensinar que a fé, aquilo que se crê, deve ser seguida de obras, de modo que a fé sem as obras é morta. Um homem que lê a palavra e crer na palavra de Deus na sua vida, não tem como. Acontece uma demonstração de sabedoria, de vivência, e é o que Tiago vai nomear como a sabedoria divina, demonstrada através de uma vida piedosa. Mas me parece que existiam algumas práticas naquela comunidade que os impediam de crescer, que os impediam de resplandecer a glória de Cristo. Parecia que algumas coisas que estavam acontecendo no meio deles impediam que esses rios de águas vivas fluíssem. É como se um cano tivesse entupido, e aí a água que jorra por esse cano, na ponta dele caía apenas em conta-gotas. Não jorrava, porque algumas coisas que estavam acontecendo ali estavam impedindo eles de viverem esse resplandecer do Senhor. E uma das coisas que salta na carta e torna evidente a preocupação do coração do autor está totalmente ligada a uma das práticas que obstrui o agir de Deus e causa a morte, e uma morte espiritual. Essa preocupação está relatada, Vitão, por favor me ajude aqui, e você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, Tiago capítulo 3, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 12, se você trouxe a sua Bíblia aí, abra comigo por favor, não me deixe só nessa leitura, embora o Vitão vai projetar ali. Então, uma das preocupações relatadas nessa carta, e é uma preocupação que é gasta aqui em todo um capítulo, e isso me chamou bastante a atenção. E o texto vai dizer assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoreiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens,
feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém, queridos? Quem escreve essa carta não é qualquer um. Foi alguém que presenciou, alguém que viu a caminhada de Jesus Cristo. Alguém que esteve ali, uma testemunha ocular. Tiago cresceu ali com Jesus. Viu como se deve viver uma vida pautada nas Escrituras. Teve um grande professor e um grande exemplo de mestre, aquele que não só falava, não só ensinava, mas vivia, praticava. E é muito interessante que um dos assuntos que ele aborda é exatamente isso, sobre esse viver, não somente ouvir, não somente ler, não somente cantar ou louvar, mas viver uma vida pautada nas Escrituras. A caminhada com Cristo com certeza gerou em Tiago, e a gente não sabe qual foi o momento desse despertar, mas gerou em Tiago um temor que é evidenciado, né, dentro dessa carta. O mestre aqui lembrado por ele no versículo 1, quando ele disse: meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, é aquele que procura viver a palavra de Deus através dos seus ensinamentos e principalmente pelas obras oriundas da fé que se crê. Tiago aponta o perigo de tomar esse encargo sobre si mesmo, porque o mestre ou líder molda as mentes imaturas para o bem, mas também molda para o mal. Então Tiago está chamando a atenção aqui, dizendo assim: olha, se você se intitula algo, se você pega isso para você, olha, tome cuidado, porque maior juízo vem. Maior juízo espera todos os que se exaltam como guias, que não seguem e não ensinam um caminho da palavra. E é muito interessante que aquele homem que viu Jesus, ele também incorpora a palavra pregada por Jesus, porque é nítido a gente ver a humildade de Tiago, que aqui no versículo inclui si mesmo entre os mestres que falham. Ele vai dizer assim: muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E como a gente tem ouvido, temos lido a palavra de Deus, a gente percebe que, assim como João Batista, Tiago também incorpora a palavra. Tiago se veste dessa palavra que ouviu. Tiago entendeu qual é o propósito maior da vida dele, assim como João Batista também. O andar com Cristo nos leva a um caminho de humildade e sabedoria divina, e é muito importante a gente parar um pouco e guardar essa palavra, sabedoria divina, sabedoria do alto, aquilo que João Batista diz: olha, nada de bom nos vem a não ser que venha do alto. Sabedoria de Deus, sabedoria é essa que passa pelo sentir, passa pelo desejar, passa pelo ser transformado, ou se permitir ser transformado, principalmente no falar. No versículo 2, ele vai dizer assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Tropeçamos, é o refrear a língua, não é somente o refrear a língua, não é somente ficar em silêncio. Sabe que quando alguém faz alguma coisa que você não gosta,
Quando você vê algo que você não concorda, quando alguém faz algo muito grave para você, você não fala nada, mas dentro de você está explodindo. E esse coração que está aqui, sabe, borbulhando, uma hora vai fazer mal, não só para você, mas para aqueles que estão do lado. Então quando ele diz aqui, olha, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, esse tropeçar não significa você ficar calado em silêncio, e sim aprender a levar a sua mente, os seus sentimentos, desejos totalmente cativo ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, Vitão, versículo 5, vê o que diz lá, por favor. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A obediência é o quê? A obediência da palavra de Deus. Então, ele vai dizer aqui que se alguém não tropeça no falar, se alguém consegue entender o propósito de Deus diante de momentos difíceis, é um homem perfeito. E é claro que essa palavra perfeito não significa sem pecado. Teria chegado, o significado dessa palavra perfeito é aquele que à medida que o tempo vai passando, à medida que você tem um conhecimento da palavra, à medida que esse relacionamento com Deus fica mais estreito, esse homem ou essa mulher se torna mais maduro. O perfeito aqui é o caminho da maturidade. O perfeito aqui é a vivência que te leva a crer num Deus que é o seu advogado, e o advogado fiel, é Ele que vai lutar por você, é Ele que vai à frente das tuas causas. E o que Tiago está querendo mostrar aqui é exatamente isso, que alguém que é maduro consegue lidar muito bem com situações adversas. A palavra grega aqui, teleios, que significa perfeito, está gramaticalmente ligada a telos, que é fim. Ou seja, é uma vida de uma maturidade, de uma experiência com Deus, que no fim vai resultar em um varão perfeito. O resplandecer e a glória de Deus, quando as pessoas olharem para você, ela já não vai ver você. E é aquilo que João Batista diz aos seus discípulos: importa que ele cresça e que eu diminua. Então a pessoa que vivencia essa palavra, quando as pessoas olharem para ela, para o seu agir, para a sua conduta, não vai enxergar a pessoa, mas vai enxergar Cristo nela. Não é simplesmente falar, não é simplesmente cantar, mas é o viver. Alguém que desenvolve a maturidade dentro do propósito para o qual ele foi chamado. Com certeza essa pessoa também controlaria todas as demais áreas da sua vida se aprender a controlar a boca. Pedro, um outro que vivenciou, que andou com Cristo, muito tempo ali com o Pai, que vivera longo tempo com Jesus, pôde também atestar e aprender sobre ele. 1 de Pedro, capítulo 2, 22, Vitão, olha que lindo isso. Pedro escreve isso porque vivenciou isso. E eu tenho certeza que ele vivenciando isso, o constrangeu a viver uma vida diferente. Falando de Jesus, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ou seja, alguém que viveu com o Mestre, nunca viu ele falar mal de ninguém. Nunca viu ele amaldiçoar ninguém. Nunca viu ele murmurar por coisa nenhuma. E olha que Cristo sofreu. Continua, Vitão, por favor. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com
ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarado. Tudo o que passou, ele não abriu a boca, como ovelha direcionada ao matadouro, ele não abriu a boca. Então o que esses homens que andaram com Cristo viram? É que é possível, dentro desse propósito que Deus nos chamou, viver para a glória de Deus. Porque o viver para a glória de Deus tem tudo a ver com crer. E o crer sem essas obras é morta. No entanto, muitas das vezes isso não pode, essa verdade não pode ser firmado em nós por algumas condutas. Nossa tendência é não atribuir às palavras um significado tão grande. Atentamos para as ações das pessoas, as ações que acontecem no mundo nos atraem, mas nem de longe, na mesma medida, o nosso falar, a gente não tem prestado atenção. Contudo, a Bíblia não diferencia dessa forma entre palavra e ação. A Bíblia, ela dá muita ênfase à palavra, ao que é dito por aqueles que foram escolhidos e separados por Deus. A Bíblia dá uma importância muito grande para a língua. Tiago capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se você diz que você crer em Cristo, como esses homens viram e escreveram, como que Cristo andou nessa terra, se nós cremos na palavra dele, mas as nossas ações são diferentes, a religião, ela é vã. Isaías capítulo 58, versículo 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Isso é muito sério, segundo Tiago, segundo alguns autores bíblicos. E no Sermão da Montanha, o próprio ensinamento de Jesus vai nos levar a refletir sobre essas verdades. Mateus capítulo 5, versículo 21, Vitão. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Outra: eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Isso o próprio Cristo ensinando para os seus discípulos. Então, o autor dá muita ênfase no controle da língua como marca de um homem religioso, aquele que manuseia bem a palavra de Deus, e do homem perfeito. E isso pode se dever ao fato de que naquela comunidade havia guerras e contendas, e um grande movimento de maledicência entre os seus leitores. Tiago, no capítulo 3, ele vai usar algumas metáforas, como por exemplo o cavalo, como o navio, como por exemplo uma fagulha, ou melhor dizendo, uma faísca, o caos que tudo isso causa.
Então, no versículo 3, vai dizer assim: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Então, por meio de duas comparações, que é o cavalo e que é o navio, Tiago explica como um pequeno membro, que é a língua, ou seja, a capacidade de falar, possui relevância decisiva para toda uma vida e para toda a vida de uma família. Porque muitos, eu não estou dizendo que toda doença, tá bom? É por causa disso, não, mas tem algumas doenças sim, que acontecem no corpo por causa da língua. Um exemplo disso é Miriam com Moisés, lembra? Miriam falando mal de Moisés, o que acontece com Miriam? Ela fica leprosa. Então tem algumas situações que acontecem na nossa vida, que não é obra do acaso. É obra de uma vida sem perceber o distanciamento da verdade que é a palavra de Deus. Nossa capacidade de falar possui relevância decisiva para toda uma vida e também para a vida dos nossos familiares. Palavras de bênção geram vida, palavras de maldição geram morte. Mostra como somos capacitados para pôr um freio, para controlar. E quando conseguimos isso, controlamos todas as áreas do corpo. Nossa vida com seu vigor e seus efeitos. Quando pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, aqui, eu estava dando uma estudada, não é aquele cavalo lá do retiro que a gente foi, não. Que você monta em cima dele, ele fica paradinho. E você tem que dar um tapinha nele para ele dar 2 passinhos, para de novo. O cavalo aqui é aquele cavalo selvagem, sabe? É aquele cavalo, eu lembro que meu tio era jockey aqui, e quando chegava aqueles potros, né, para ser amansado, os caras escolhiam meu tio para ir lá. E era uma briga, meu tio quebrou perna, meu tio, sabe? Porque o cavalo é selvagem, ele pula de um lado, te joga na parede, te joga na cerca. Então o freio aqui é realmente para esse tipo de animal. Para, sabe, quando colocamos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, lhes dirigimos, quando conseguimos isso, a gente dirige o corpo todo do cavalo. Observar igualmente os navios, eles sendo tão grandes, e o texto vai dizer, e batidos de rijos ventos. É um navio no meio de uma tempestade. Ele é dirigido por um pequeno leme, por um pequeníssimo leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Em ambas as metáforas existe alguém que governa. No caso do cavalo é o cavaleiro, governava com um freio. No caso do navio, o timoneiro, governava com um pequíssimo leme. E a pergunta que Deus me fez quando eu meditava no texto é: quem é que governa a tua língua, Wagner? Quem é que tem governado a tua língua? É você mesmo, com aquilo que você chama ou acha que é sabedoria, mas não se trata de uma sabedoria humana? Ou quem dirige a tua vida, quem controla a tua vida é Deus, com a sabedoria divina? Confesso a vocês, irmãos, que é aí que foi o X da questão. E eu confesso a vocês aqui que eu falei: Senhor, me perdoa, porque muitas das vezes eu acho que eu posso, eu acho que sabe aquela sabedoria, não, essa sabedoria vem de Deus, mas não, você acaba se gabando de algo que acontece no trabalho, na escola. Em nossas vidas, quem é que tem governado a nossa língua? É sobretudo perante Deus que nossas palavras possuem um grande peso. O texto do salmista, no Salmo 139:4, vai dizer assim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor,
já conhece toda. Por quê? Porque é aqui dentro. Não é o que vem de fora que te contamina. Não são as coisas que te fazem que te contamina. Não são as circunstâncias. Mas é o que sai de dentro de você. Mateus capítulo 12, versículo 33, as pessoas terão de prestar contas de cada palavra mal que sai da sua boca. Isso é assustador para mim. Nós iremos um dia prestar contas de tudo que falamos de mal. O chefe do trabalho, o encarregado, o vizinho, a esposa, o esposo, o filho, a filha, a nora, o genro, a sogra, o sogro. Nós iremos prestar contas. Esse assunto é abordado por Tiago de uma forma tão séria, que ele usa todo um capítulo, e não só um capítulo, mas uns outros capítulos também ele cita sobre isso. E no versículo 5 ao 9, ele compara a língua com uma fagulha, que tem o poder devastador de destruir toda uma selva, toda uma floresta. Uma pequena faísca pode colocar tudo a perder. Quantos aqui, nessa noite, que está aqui, que nos assiste, estão com feridas abertas por causa de uma palavra que foi falada? Quantos aqui estão machucados e vêm para cá machucados porque um dia alguém professou uma palavra de maldição, e essa palavra tem ecoado quase todos os dias da tua vida, dizendo que você não presta, que você não é nada, que você é um imprestável, que você é feio, que você é nojento, que você é um desgraçado. Isso machucou, criou traumas, feridas abertas, e essas feridas, como não foram curadas, faz com que você também fere pessoas, porque pessoas feridas ferem, pessoas machucadas machucam. Homens e mulheres que nunca ouviram "eu te amo", ou quando ouviram foram enganados. E já não acreditam mais nessas coisas. Quantos nessa noite precisam ser curados, restaurados, porque um dia ouviu da boca de alguém uma palavra de maldição, uma palavra maldosa, uma palavra que te machucou e tem te machucado até hoje. Uma faísca tem o poder devastador de destruir uma floresta inteira e trazer todo um sofrimento para aqueles que habitam nessa floresta. Uma palavra ou palavras têm destruído os casamentos, têm destruído sonhos, histórias. A Bíblia vai tratar de dois tipos de fogo relatados nas Escrituras. Um é o fogo do Espírito, que gera vida. O outro é o fogo do diabo, que gera destruição, relatado por Tiago aqui na sua carta. É assustadora a forma com que o homem que esteve com Jesus trata do cuidado que devemos ter com a língua. E quando ele fala dessas coisas para essa comunidade, ele está querendo trazer uma cobertura de proteção para eles. É uma palavra de amor, dizendo: ei, se isso tem acontecido, então parem imediatamente, porque vocês estão traçando um caminho de sofrimento. Ei, se arrependam e voltem para o caminho, voltem para o propósito na qual Deus os chamou, que é para viver para a sua glória.
Ele vai dizer que a língua é fogo, é mundo de iniquidade, contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. No versículo 6 diz isso. É carregado de veneno mortífero, versículo 8. Todas as espécies criadas, como as feras, as aves, os répteis, os seres marinhos, são domáveis pelos homens. Mas a língua é indomável. Nenhum dos homens é capaz de domar. E o que ele está querendo dizer? Ter força ou poder para evitar essa prática, somente, unicamente, exclusivamente, nós encontraremos em Deus. Em Deus. Os nossos olhos, eles serão abertos quando nós encontrarmos com Cristo. E se você já se encontrou com Cristo, se você já é salvo em Cristo Jesus, fique sabendo que a morte dele nos libertou da escravidão do pecado. Hoje nós temos toda a capacidade em Cristo para refrear a língua, porque se Ele é o nosso Senhor, se Ele é que governa a nossa vida, é Ele que nos dará o poder para poder viver para a glória dEle, para exaltar o nome dEle, não com palavras, porque dizer que ama a Deus é fácil, mas é no praticar, é naquilo que se crer, é na verdade. Toda espécie o homem pode dominar, mas a língua não. Por isso, nós precisamos voltar. Talvez alguns já estão adiante, mas eu falo por mim, voltar à prática de um relacionamento pessoal com o Senhor. Por isso a importância de lermos a Bíblia, porque se você não ler a palavra, você será facilmente abatido, você não vai ter a força necessária para refrear a sua boca, a sua língua. Por isso a importância de ler a Bíblia, por isso a importância da oração, nesse tempo tão corrido, de separar um tempo de oração, e buscar de tudo isso viver o que aprendemos através da devocional, das mensagens pregadas e principalmente do relacionamento pessoal com Deus. Para Tiago, não faz nenhum sentido a mesma boca que abençoa amaldiçoar. Não faz sentido a fonte que jorra a água, como foi pregado aqui, jorrar amargura. Não faz sentido, vou trazer para o nosso contexto, tá bom? O pé de laranja dar limão. No versículo 9, ele vai dizer que amaldiçoamos muitas das vezes os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. Meu Deus do céu! Versículo 9, Vitão, vamos comigo. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Como você se sente? Para aqueles que têm filho, no dia da mamãe hoje, como você se sente quando você fica sabendo que alguém fala mal do seu filho? Que fala mal da sua filha? Que faz calúnia deles? Como é que você se sente? Agora imagine como Deus se sente quando ouve alguém que diz que professa a mesma fé, falando mal do filho dele, da filha dele. Como é que você vê essa cena?
Como é que você consegue imaginar Deus, que os olhos dele estão em todos os lugares, ouvindo e vendo alguém amaldiçoando, alguém que foi criado, alguém que foi separado por Deus, com um propósito único de glorificar Ele? Como é que você consegue ver Deus enxergando de onde Ele está agora? Alguém caluniando uma pessoa na qual Ele se entregou na cruz do Calvário e chamou de filho, de amigo, e deu a maior demonstração de amor por Ele. Como Deus reage diante dessas coisas? E quando eu meditava no texto, a primeira coisa que veio é: Senhor, traz na minha memória se eu tenho falado mal de alguém, porque eu quero ir lá e restituir se necessário. Porque, Senhor, o Senhor morreu por aquelas pessoas, o Senhor morreu por nós. Eu não tenho esse direito, Senhor, tenha misericórdia de mim. Traz a lembrança, traz na nossa mente nessa noite, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão nos assistindo. Se alguém tem falado mal de alguém, caluniado, seja quem for, Espírito Santo nos leva a corrigir, a acertar isso. Por meio de duas ilustrações, Tiago termina explicitando como é antinatural a duplicidade do falar. Por que é antinatural? Porque nós não fomos criados para isso, querido. O Senhor não morreu naquela cruz por isso. O Senhor nos escolheu, nos separou. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus diz que Ele nos atraiu. Não fomos nós que atraiu Ele. A palavra de Deus diz que é Ele que nos traz por um lugar como esse. A palavra de Deus diz que Ele derramou dons e talentos. A palavra de Deus nos ensina que quando nós estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, ali Ele nos desenhava. Ali Ele nos fazia muito mais do que vencedores, como foi cantado aqui. Nós somos mais do que vencedores diante de todas as coisas, porque é Ele que nos capacita, é Ele que venceu por nós. E quando Ele nos escolheu, Ele nos capacitou, Ele nos predestinou. Tudo estava preparado por Ele, tudo está preparado por Ele para que nós venhamos a viver o propósito. O que nós precisamos é incorporar a palavra, é viver a palavra. Nós fomos criados com um propósito, e o único propósito é bendizer o nome do Senhor, engrandecer o nome dEle, exaltar o nome dEle, transbordar essa água. Nossa língua foi criada para um único propósito. Claro, tirando o comer, né, o gosto, com um único propósito de louvor, de louvar ao Senhor, falar somente coisas boas. Porque se Deus é bom, o tempo todo Ele é bom, como cantamos e falamos aqui. Se Ele é tudo isso, então nós vamos demonstrar o quê? Essa bondade de Deus. Falar somente coisas boas, abençoadoras, palavras de bênção que gera vida, e vida em abundância. Mas o grande problema, talvez, eu quero acreditar, é que a maior parte das pessoas que fazem mau uso da língua nem percebe que estão fazendo. Porque estão tão acostumados com essa prática que ninguém percebe mais. E esse tipo de atitude vem da ausência ou a falta da sabedoria divina. Pessoas que muitas das vezes estão cheias de justiça própria, cheias de si mesmo,
cheias de direito. Olha, eu tenho direito, eu não acho isso justo. E aí começam a cometer erros, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos servo, e o servo não tem querer. O servo, ele obedece, e ele obedece o seu Senhor. O papel do servo é distribuir, ou seja, o papel do mordomo é distribuir o que o Senhor deu para a edificação da igreja, para a edificação uns dos outros. E para terminar, que é o texto que eu ia pregar numa segunda mensagem, mas eu quero dar uma palhinha aqui. Está no versículo 13 e o 18. Vitão, vem comigo. Quem entre vós é sábio e entendido? Olha, ele faz uma pergunta. Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Quem vive buscando a palavra, buscando fazer a vontade de Deus, isso é refletido através da sua vida. E quando eu falo refletido em sua vida, eu não estou falando na igreja, eu estou falando no trabalho, na relação com a esposa, com os filhos. É um desafio para mim. Talvez seja também um desafio para você, buscar fazer a vontade de Deus diante de todas as coisas. Versículo 14, é isso? Se, pelo contrário, tendes em vosso coração, olha só, inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade, ou seja, não minta para você mesmo. Você sabe o que está sendo gerado dentro do coração. Você sabe porque você tem algumas reações. Você sabe. E aí o texto continua. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, olha que palavra dura. Antes, essa sabedoria é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria, porém, do alto primeiramente, esse é o nosso alvo, querido. Esse precisa ser o nosso alvo. Alguém que se intitula ser sábio, ou alguém que busca ter uma sabedoria divina, de viver para Deus, precisa ter essas verdades como alvo. E ele vai dizer assim, primeiramente, versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Esse é o alvo. E o resultado disso é a paz, desfrutado com a presença de Cristo Jesus. Sabedoria divina pura. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que embora sofrendo os requisitos da queda, nós somos capacitados por Deus. E somente por Ele, a domar a língua, somente um despertar do Senhor nas nossas vidas, somente um avivar de Deus em nós, vai fazer com que vai fazer com que os nossos olhos se abram para muitas coisas no reino de Deus. Então, que você, assim como eu, venha desejar a viver, a buscar no Senhor, não só na questão da língua, mas também nessa questão da vivência com o Senhor, uma vida plena.
A nova vida que Deus nos deu, ela já está em nós, mas também a velha natureza ainda persiste muitas vezes em se levantar. A carne, segundo o apóstolo Paulo, milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Importa apenas que tomemos partido em favor da nova vida a partir de Deus. Amém, queridos? Queria terminar aqui. Eu tenho 1 minuto ainda aqui no meu relógio. Ó, pastor, seguindo, hein? Estou chegando lá. Queridos, Deus, segundo as mensagens que tem vindo, Ele escolheu habitar dentro de nós, dentro de todos aqueles que um dia se renderam a Ele, aqueles que declararam que tem um Senhor, que tem um Pai. O Espírito de Deus escolheu nós, vasos de barro, para habitar. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está sobre mim e está sobre você. Deus nos capacitou, Deus nos deu plenas todas as condições para vencer o pecado, para resplandecer a glória dele. Deus nos deu o privilégio de abrir a nossa boca e profetizar cura sobre a tua vida, estender as mãos e abrir a boca e abençoar a vida do teu filho, abençoar a vida da tua família, abençoar a vida do teu trabalho, do teu gerente, do teu chefe. Existe um poder sobre você, querido. Existe um poder sobre a tua boca, sobre a tua fala. Hoje é dia das mães. Deus dá um poder especial, mãe, sobre a vida dos teus filhos. Não sei como é que está dentro da tua casa, não sei como está teu relacionamento com teu filho, mas estende a tua mão e abre a tua boca e profetiza, querido. Profetiza, porque se você crê em Jesus Cristo, se você tem convicção no teu coração que um dia você entregou a sua vida a Ele, a sua vida já não mais pertence a você, a sua vida pertence a Ele, e o sangue poderoso foi derramado sobre a tua vida. Sabe aquela palavra que um dia falaram de maldição? Ela foi quebrada na cruz do Calvário, querido. Já não existe mais maldição, já não existe mais o mal sobre a tua vida, porque o sangue naquela cruz derramado te purificou de todo o mal. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades, todas as maldições, tudo foi quebrado, querido, em nome de Jesus. Creia nisso. Não é sobre você, não é sobre mim que eu estou falando, mas é sobre Ele que habita em nós. Creia. Creia, creia. Então nessa noite, se Deus falou algo em seu coração, se arrependa, porque ainda há tempo. Se arrependa, coloque tudo diante do Senhor. Se você se identificou com alguma dessas práticas, Senhor, me perdoa, me ajuda, porque muitas das vezes é maior do que eu. E se tem uma palavra que te conforta na carta de Tiago, é que ele diz que você sozinho, eu sozinho, nós não iremos conseguir, porque isso é uma obra exclusiva do Espírito Santo na tua vida. Mas você quer isso? Você deseja isso? Quanto você deseja isso? Talvez de tantas falácias, o seu esposo está cada vez mais distante do caminho do Senhor. Talvez de tantas falácias sem perceber, os teus filhos, a tua família está cada vez mais distante do Senhor. Mas nessa noite, eu quero abrir a minha boca, pela misericórdia do Senhor, e declarar vida nas áreas que já estão mortas. Eu quero declarar nessa noite
vida e esperança nas áreas que você já perdeu as forças. Você olha e diz: Senhor, não tem mais jeito. Tanto tempo esperando. Deus tem o poder de avivar o coração do teu marido hoje. Deus tem o poder de avivar o teu coração, mulher, hoje. Deus tem o poder de avivar a vida dos teus filhos hoje. Deus tem o poder de quebrar o coração do teu chefe que tem te perseguido hoje. Mas não murmure. Abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e abençoa. Porque Ele é o Senhor. E Ele tem visto o teu sofrimento, a tua luta. Ele é o advogado fiel. Você não é qualquer um. Deus te escolheu. Você é único porque Ele te escolheu, Ele te separou. Existe um poder sobre você que talvez você nem saiba. Mas quando vivemos o propósito de Deus, quando vivemos dentro do caminho que Deus traçou para nós, quando nós entendemos esse propósito, que não será fácil, no mundo você vai e eu também passar por aflições, mas creia numa coisa: você venceu, porque Ele venceu por você. Nós somos mais do que vencedores, porque a vitória já está decretada. Nós só precisamos seguir o caminho. Abra tua boca e profetiza. Eu quero terminar exercitando isso nessa noite. Eu queria que você aí mesmo no seu lugar, se você precisa se acertar com Deus, então essa é a hora. Se Deus está trazendo à lembrança aquele grupo que você inflamou, então essa é a hora de pedir uma estratégia para o Senhor. Se tem aquele irmão, aquela irmã que você cometeu esse erro, como a humildade desse apóstolo que diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Não existe um justo aqui, todos nós estamos dentro do mesmo barco. Nós erramos, essa é a verdade, nós erramos no falar, nós tropeçamos sim em algumas coisas, mas graças a Deus, nós temos um Deus rico em misericórdia e amor. Põe a tua vida diante do Senhor, mas mais do que isso, abra a tua boca e começa a profetizar, começa a abençoar. Você foi criado para engrandecer o nome do Senhor, para glorificar o nome dEle. Não permita que nada venha atrapalhar o fluir dessas águas vivas que jorram em você e de dentro de você. Não permita nessa noite que nada, nenhuma área da tua vida venha obstruir o agir de Deus em você e através de você. O Deus vivo habita dentro de você. Todas as coisas nós podemos. Tudo posso naquele que me fortalece. Creia
creia que o despertar, o avivar, passa por uma palavra como essa. Uma palavra de amor, de graça para as nossas vidas. Senhor, nós queremos nessa noite, ó Deus, agradecer ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, a nosso favor. Agindo o Senhor, quem é que pode impedir, Senhor? E nós clamamos ao Senhor nesta noite, Deus, que o Senhor desperte em nós o desejo cada vez mais de Te adorar. Que o Senhor aviva, Senhor, os nossos corações, ó Deus. E que o Senhor nos ajude, Deus, sempre, em todo momento, bendizer o Teu nome, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, sabe, Pai, a engrandecer o Senhor através das nossas ações, através da nossa boca. E que nós saiamos daqui hoje, Senhor, crendo, Deus, no poder da palavra que o Senhor nos dá o privilégio, através da boca, da língua, de abençoar, sabe, de orar pelo que está aflito, de orar pela viúva, de orar pelo órfão, de orar pelos enfermos, de orar pelo cativo, crendo, Deus, que essas pessoas serão curadas, libertadas, através do poder da Tua palavra. Por isso nós ouvimos domingo passado, Deus, que através da Tua palavra, aqueles ossos sequíssimos, foi gerado vida, porque a Tua palavra gera vida. Por onde o rio passa, gera vida. Por onde o rio, por onde as águas do Senhor passam, é gerado vida. E por onde aonde nós pisarmos, ó Deus, nós queremos orar nessa noite, que seja gerado vida, que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que o Senhor se faça presente, que aonde colocarmos as nossas mãos, que o Senhor faça prosperar em nome de Jesus. Mas nós queremos sair daqui hoje convictos, ó Deus, do poder da Tua palavra, do poder da palavra abençoadora, em nome de Jesus. É o que nós oramos, já agradecidos ao Senhor. Nos capacita, nos ajuda, Deus, a viver a Tua palavra, porque nós precisamos, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Tem um minutinho aqui, só um minutinho, irmãos, tem um momento especial, tá bom? Então, que o Senhor, que o Espírito Santo fale ao coração de vocês. E se tiverem um tempinho, dê uma meditada no capítulo 3, ou na carta de Tiago, é uma carta curtinha, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Meninas, são vocês agora? São. Bom, acho que uns 2 domingos passados, a Sofia e a Alice falaram que elas tinham uma música para cantar no Dia das Mães. Então, elas vão cantar no nome de todas as crianças, né? Para todas as mães, tá bom? Como tem pouca criança hoje, então elas vão fazer essa homenagem. Não é igual a do Kiko, elas vão cantar, tá bom? Elas vão cantar bem bonitinho. Vamos lá?
Vamos ficar em pé agora e vamos terminar fazendo uma oração pelas mães, né? Vamos orar pelas mamães. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar, agradecer por todas as mães que estão aqui, as que estão nos seus lares ali, essas mães da igreja que congregam aqui, as mães que estão agora também no culto online. Queremos pedir a tua bênção, Senhor, para cada uma delas. Que o Senhor lhes conceda, Senhor amado, fé, paz, comunhão com o Senhor e saúde também. Em nome de Jesus.